Gente querida, hoje a gente vai meditar num texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante. Quando Lucas nos diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A gente vem conversando sobre a promessa de vida plena de Jesus para nós. E hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre uma das grandes armadilhas que podem nos impedir ou nos travar, obstacular o nosso caminho, para que a gente possa viver essa vida plena. Essa armadilha consiste de uma série de falsas desculpas que nós repetimos para nós mesmos, para tentar justificar ou acalmar o nosso coração em relação a uma vida tímida e vazia de sentido. E você já deve ter ouvido, ou você pode ter falado alguma dessas frases em algum momento. Quando a gente vive uma vida que a gente sabe que não é uma vida plena, mas a gente diz assim: eu sou assim mesmo, é o meu jeito de ser, é o meu temperamento, eu nasci assim, há muito tempo que eu sou assim. E com essa fala a gente evita a dor da mudança pessoal. Ou então quando nós nos escondemos atrás do histórico da família dizendo: meus pais viveram assim, meus avós viveram assim, minha família é assim mesmo, é a cultura da minha família. Ou quando nós justificamos usando os padrões da cultura em geral, dizendo assim: todo mundo é assim, pastor, todo mundo vive assim, um casamento mais ou menos, uma família mais ou menos, uma caminhada na igreja ou com Jesus mais ou menos. Essas justificativas, elas são uma mistura muito perigosa de crenças limitantes por um lado e de autossabotagem por outro. E basicamente o erro de todas essas justificativas é que elas são o reflexo de nós olharmos para o referencial errado. Pense comigo, suponhamos que você quer ser um empresário de sucesso, suponhamos que você quer ter uma carreira de sucesso, né, no mundo corporativo. E então o que você passa a fazer? Você passa a olhar e a estudar a vida de homens e mulheres que fracassaram na sua carreira, fracassaram na vida corporativa, fracassaram como empresários e só isso. Pessoas que nunca chegaram a lugar nenhum. Suponhamos que você queira descobrir como ser um pai ou uma mãe bem-sucedido. Então você e eu colhemos um exemplo, uma série de exemplos de pessoas que foram péssimos pais, péssimas mães, destruíram suas famílias e nunca aprenderam nada com isso. É lógico que esse não é o caminho. Se nós queremos descobrir como sermos bem-sucedidos em determinada área, você e eu instintivamente olhamos para pessoas que trilharam um caminho correto até lá. Então, quando nós concentramos o nosso olhar em pessoas que não estão vivendo uma vida plena, nós estamos olhando para o referencial errado. Quando nós estamos olhando para o referencial errado, nós estamos usando o fracasso dos outros como desculpa para fracassar também. Então a gente precisa de um ponto de referência que nos coloque para cima e não para baixo. Na primeira reflexão do ano, a gente falou assim que para a gente de fato ter uma meta, ter um alvo para a nossa vida, a gente precisa ter coragem de descobrir onde nós estamos. Nós precisamos ter coragem para avaliar. E na reflexão da semana passada, nós dizemos que para avaliar nós precisamos de um ponto de referência. Mas qual deve ser o nosso ponto de referência? A gente falou que
o ponto de referência de alguém que viveu plenamente é o próprio Senhor Jesus. Jesus traduziu essa vida plena em 3 coisas: espiritualidade, uma profunda vida com Deus; comunidade, uma vida profunda com as pessoas que estavam à sua volta; e uma vida marcada por um senso de propósito. Mas é justamente aqui que o negócio fica esquisito, porque é o seguinte: muitas vezes quando eu estou discipulando pessoas ou aconselhando pessoas, e eu mostro o padrão da vida de Jesus, aquilo que eu mais ouço dessas pessoas é assim: ah, pastor, mas Jesus é Jesus, não é mesmo? Jesus é Jesus. É como se a gente quisesse dizer assim que o fato de Jesus ser o Filho de Deus quase que o desqualifica para ser o nosso ponto de referência. É como se a gente dissesse assim: não, Jesus, lá em Minas a gente tem um ditado que é assim: Jesus é café com leite, né? Jesus é café com leite, ele não conta. Ah, mas Jesus viveu uma vida consagrada para Deus e Jesus amou o seu próximo. Não, mas Jesus é Jesus, pastor, espera aí. Então, se nós muitas vezes tiramos Jesus como ponto de referência porque nós julgamos que é impossível materializar a vida de Jesus na nossa vida. Nós assumimos que é impossível assumir a vida de Jesus na nossa história. No entanto, ao longo da história da igreja, nós vemos que muitos homens e mulheres insistiram em tornar a vida de Jesus como sua referência. E isso transformou suas vidas vazias em vidas plenas e poderosas. E é justamente esse o tema do livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito num conjunto com o Evangelho de Lucas. E a princípio os 2 livros eles circulavam unidos, formando uma unidade. As obras de Lucas e Atos, eles correspondem a 30% de todo o volume do Novo Testamento. E a gente, basicamente, em Atos, a gente tem um objetivo: mostrar como a igreja primitiva assumiu e materializou a vida de Jesus na sua própria vida. Então, um dos objetivos de Atos é mostrar como a comunidade primitiva, a igreja, assumiu a vida de Jesus. E Lucas, ao longo do livro de Atos, descreve, narra esse processo da igreja primitiva assumir a vida de Jesus para si mesma. Então a gente está aqui no final do livro de Atos, do 2º capítulo de Atos, e a gente está dentro de um esquema que Lucas faz ao longo do livro. Ao longo do livro, Lucas utiliza 6 versículos, que são basicamente um resumo dos acontecimentos da narrativa ao longo do livro. Um no capítulo 6, um no versículo 9, e assim por diante até o capítulo 28. 6 versículos que funcionam como pequenos resumos. Mas Lucas também utiliza 3 parágrafos que funcionam como 3 resumos. Atos 2, de 42 a 47, o final do capítulo 4 de Atos e o meio do capítulo 5 de Atos. Dessa forma, o texto de Atos de 42 a 47, ele é o primeiro e o mais longo resumo que Lucas faz. E seu objetivo é dar para a gente uma perspectiva a mais ampla possível de como a igreja primitiva estava vivendo naqueles primeiros anos. E Lucas destaca nesse resumo algumas coisas. A primeira delas, que os discípulos, a igreja primitiva, eles eram totalmente dedicados ao ensino dos apóstolos. Essa é a primeira coisa que Lucas fala. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. A segunda coisa é que eles eram dedicados à comunhão e ao partir do pão. Basicamente, Lucas está nos dizendo que a igreja, ela enfatizava muito a vida de discipulado, o aprendizado junto aos pés dos apóstolos. Eles também enfatizavam muito a vida de comunhão e o partir do pão. E a igreja, nesse aspecto, ela reproduz a vida de Jesus, o ensino de Jesus e a comunhão que Jesus tinha com os primeiros discípulos. Lucas também diz que eles eram muito devotados à oração e não existe nenhum outro evangelho que fale tanto sobre a vida de oração de Jesus como Lucas, e aqui Lucas está mostrando que aquela igreja também estava assumindo a vida de oração de Jesus para si mesma. No versículo 43 ele diz assim: todos viviam cheios de temor a Deus. A igreja vivia em profundo temor a Deus, uma igreja que vivia em obediência, levando a sério a Deus e a sua palavra.
Como resultado, Lucas diz assim, muitos sinais eram operados por meio dos apóstolos na vida da igreja, ou seja, assim como Jesus havia sido um canal do poder de Deus agindo por meio dele na vida das pessoas, o poder de Deus continuava agindo por meio da igreja. E então Lucas parte para um resumo final dizendo assim, que a vida vivida na igreja primitiva era uma vida de unidade, eles permaneciam unidos, eles permaneciam caminhando juntos de tal maneira que toda a sociedade via a sua unidade e a igreja vivia em generosidade. Todos partilhavam tudo de tal maneira que não faltasse nada a ninguém. Esse é um aspecto que é frisado ao longo de praticamente todo o livro de Atos. Esse daqui é um ponto que merece um pouco mais de consideração, porque afinal de contas, por que a igreja precisava de alguns dispositivos de distribuição de renda, por exemplo? Porque haviam 3 públicos dentro da igreja que precisavam do socorro material que a igreja naquele momento fomentava. Em primeiro lugar, muitos dos primeiros cristãos que haviam se convertido na pregação de Pedro no Pentecostes eram judeus que tinham vindo de diversas partes do mundo antigo para se reunir na festa do Pentecostes. Eles eram partos, eram sírios, eram egípcios e muitos outros judeus que estavam ali distribuídos ao longo do mundo antigo. Eles vieram e obviamente devem ter tido feito uma provisão para passar alguns dias em Jerusalém, alguns dias para a festa. Mas eles ouviram a pregação de Pedro, eles foram convertidos a Jesus, eles foram batizados e agora eles precisavam ser discipulados antes de voltar para suas casas. Eles precisavam de uma apresentação completa do Evangelho do Reino e eles não tinham dinheiro para permanecer em Jerusalém. Então a igreja criou um dispositivo para que essas pessoas fossem sustentadas e permanecessem o máximo de tempo possível para que, voltando para suas casas, eles pudessem levar o Evangelho. O segundo público eram os judeus que haviam abraçado a fé cristã e haviam sido abandonados ou rejeitados pelos seus parentes judeus, pela sua família, e que por causa dessa rejeição, de terem sido expulsos de casa, ou mesmo estavam sofrendo embargos econômicos, estavam passando por momentos difíceis financeiramente. E o terceiro público eram muitos judeus pobres, viúvas, órfãos e outros membros vulneráveis daquela sociedade que eram sustentados pela sinagoga e pelos recursos da sinagoga, mas que precisamente agora seriam sustentados pela igreja. Então, logo após Lucas descrever tudo isso, ele faz um amarrado nos versículos 46 e 47, dizendo assim: todos os dias eles se reuniam no templo, eles partiam pão de casa em casa, juntos eles participavam das refeições, ou seja, eles tinham o hábito de comer juntos, e eles com alegria e sinceridade de coração louvavam a Deus e tinham a simpatia de todo o povo. E o refrão final de Lucas no versículo 47, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Esse resumo, ele é muito sintético, são 6 versículos apenas, mas esse resumo está aí para nos dar um vislumbre da igreja primitiva, de como a igreja estava assumindo a vida de Jesus como sendo sua mesma, nos primeiros anos do nascimento dessa igreja. Note quantas coisas a gente falou. Essa é uma igreja devotada ao discipulado, é uma igreja que partiu o pão, que tinha unidade espiritual, era uma igreja que orava privadamente, pessoalmente, comunitariamente, era uma igreja que vivia em obediência a Deus, era uma igreja que repartia seus recursos, era uma igreja que causava um grande impacto na sociedade daquele momento. Afinal de contas, por que Lucas nos conta essa história? Qual é o objetivo de Lucas a nos dar um resumo com tantos itens? E por que Lucas começa já o Atos dos Apóstolos fazendo esse resumo? Note que ele fará outros 2 ainda, mas todos eles dando sempre um vislumbre da vida da igreja. Eu vou te dar 3 pontos que Lucas quer que nós possamos entender com essa narrativa aqui. O primeiro deles é o seguinte: é possível viver a promessa de vida plena de Jesus. É possível viver a promessa de vida plena de Jesus. Lembre-se da promessa: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus definiu a vida plena com 3 coisas:
viver em um relacionamento intenso e verdadeiro com Deus, viver um relacionamento de amor com as pessoas que estão à nossa volta, em comunidade, viver focado no propósito de Deus para nós, viver intensamente a missão, espiritualidade, comunidade e propósito. O nosso erro é que nós muitas vezes, sutilmente no nosso coração, nós pensamos que é impossível viver essa vida, porque afinal de contas, Jesus é Jesus, né, pastor? Jesus é o Filho de Deus, pastor. A gente não pode, assim, aspirar a isso. Jesus é Jesus, né? Jesus fala sobre perdoar aquele que te ofende, virar o rosto para aquele que te deu um tapa. Ele fala sobre amar o inimigo. Ele fala sobre... E Jesus ora na cruz por os seus executores. Mas Jesus é Jesus. Mas quando Jesus diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu vim para que vocês tenham vida em plenitude, Jesus está deixando claro que o motivo da sua vinda é para que nós possamos finalmente viver a vida dele, ou deixar a vida dele viver em nós. Então, o primeiro erro é que muitas vezes nós não acreditamos que é possível viver uma vida plena, porque nós muitas vezes estamos olhando para o referencial errado, e aqui nós temos que ter um cuidado com aquilo que na literatura da psicologia, por exemplo, nós chamamos de crença limitante. Nós dizemos, por exemplo, para nós mesmos que algo é impossível, lá no fundo, para que nós possamos permanecer na nossa zona de conforto. Por exemplo, é impossível mudar de vida, é impossível experimentar mudança pessoal, é impossível vencer esse pecado, é impossível viver uma mudança na minha família, é impossível experimentar a cura do meu casamento, é impossível perdoar, é impossível viver ou conhecer ou descobrir o propósito de Deus para mim. Tem muitas coisas que nós não temos coragem de verbalizar, mas que no fundo do nosso coração nós acreditamos que é impossível. E exatamente agora existem algumas coisas dentro do seu coração, algumas crenças que você crê que não vai dar certo, que é impossível, que você não consegue, ou que o seu cônjuge não consegue, que isso não pode ser feito e que isso não será feito. O objetivo de Lucas 2, de 42 a 47, é mostrar para nós que muitas coisas que nós julgamos impossíveis, e que Jesus viveu, aquela igreja também viveu. Eles não eram Jesus, eles eram discípulos de Jesus. Ao longo dos evangelhos, Lucas não aponta os fracassos desses homens em entender a mensagem de Jesus e seguir a Jesus. Lucas não passa o pano, por exemplo, nos vacilos de Pedro, na negação de Judas e em todo o processo dos discípulos após a morte de Jesus, ainda não entendendo a sua morte, não entendendo a sua ressurreição. Ele não passa o pano em nada disso, mas ele diz que quando o Espírito veio sobre a igreja, houve uma mudança profunda neles, e eles que não conseguiam ver como possível isso ou aquilo, eles passaram a ver. Eles não só passaram a ver, mas eles passaram a viver aquilo. Lucas está nos dizendo, é possível. O primeiro obstáculo que nós precisamos retirar não é qualquer obstáculo ou dificuldade fora de nós. Às vezes a gente pensa assim, o problema é o meu marido, o problema é minha esposa, o problema é meu filho. Nós dizemos que o problema está do lado de fora, mas na verdade, muitas vezes existe um obstáculo dentro de nós, porque nós não cremos que é impossível. Nós não cremos que é possível. E crendo, acreditando que é impossível a mudança, seja a minha, do meu cônjuge, da minha família, do meu trabalho, da minha relação com Deus, de coisas que aconteceram na minha história, de um passado de mágoa, de traição, de ferida, crendo que é impossível que isso seja curado e transformado, nós nos mantemos a nós mesmos enjaulados debaixo de uma crença de impossibilidade. Então muitas vezes, antes de Deus mudar o nosso mundo exterior e de mudar as coisas ao nosso redor, Deus precisa mudar as coisas dentro de nós. Deus precisa rearranjar as coisas aqui dentro. Deus precisa rearranjar a mobília dentro do nosso coração. Porque em muitos momentos do Evangelho, existe uma comparação muito misteriosa entre o poder de Jesus e a fé das pessoas que estão diante de Jesus. Você quer ver um texto que me deixa assim encafifado e meditativo?
Marcos diz assim que Jesus chegou na sua cidade, Nazaré. E Jesus chegou em Nazaré pregando e já com um status messiânico. Mas o povoado de Nazaré ficou escandalizado com Jesus. O texto diz assim: eles se escandalizavam em Jesus e diziam uns aos outros: não é este o filho de Maria, o carpinteiro, o nosso vizinho que consertou nossa cadeira? E o texto continua dizendo assim: por causa da dureza do coração e da falta de fé daquelas pessoas, Jesus não pôde fazer muitos milagres entre eles. Jesus passava por muitos povoados onde ele não era conhecido e ele realizava inúmeros milagres. Existem relatos de Jesus curando na sua casa em Cafarnaum até tarde da noite, pessoas descendo um homem pelo teto, coisas bizarras acontecendo, pessoas sendo colocadas para que Jesus passasse e a orla do seu manto passasse sobre elas e elas eram curadas. Mas em Nazaré Jesus não pôde fazer muitos milagres. O evangelista coloca dessa maneira: porque em muitos lugares da vida é preciso que haja uma cooperação entre a minha fé e o poder atuante de Deus, de tal maneira que, por meio da fé e do poder de Deus, as coisas sejam transformadas e colocadas em ordem de marcha. Eu te digo que existem muitos milagres que Deus vai fazer independente da nossa fé. A ressurreição de Lázaro, João 12 é um bom caso. Nenhuma das irmãs creram, nenhum dos judeus creu, nenhum dos apóstolos creu e por fim Lázaro não podia crer porque estava morto, mas isso não impediu Jesus de arrancá-lo da sepultura. Existem milagres que Deus fará de qualquer maneira, Ele está decidido no coração dele, mas muitos milagres e muitas coisas Deus espera que nós cooperemos com Ele. Então, quando nós cremos que algo é impossível, nós estamos nos colocando num lugar de prejuízo espiritual, porque nós estamos nos furtando a ver Deus operando na nossa casa, no nosso coração e na nossa família. Então, antes de Deus fazer uma mudança no mundo exterior, provavelmente Deus vai ter que mudar coisas no seu mundo interior, no seu coração e no meu coração. Então, é possível viver a promessa de Jesus, a promessa de vida plena. A segunda coisa é a seguinte: nós precisamos parar de dar desculpas. Nós precisamos parar de dar desculpas. Quando nós dizemos: mas Jesus é Jesus, vem Lucas e mostra que a igreja primitiva assumiu o estilo de vida de Jesus e assumiu por completo, e havia uma plenitude de vida sendo gerada no seio dessa igreja. Mas alguns cristãos dizendo assim: pastor, mas eram os apóstolos, era a igreja primitiva, havia um derramamento especial do Espírito Santo sobre aquele povo. Uma armadilha é que nós menosprezamos as dificuldades dos outros e valorizamos as nossas. Parece que o que é difícil para mim é muito difícil para mim, mas não é difícil para o outro. Pense bem comigo, a gente menospreza a dificuldade dessa igreja. A gente nunca lê esse texto com os olhos certos, porque nós achamos que o Espírito Santo veio e que agora tudo estava acontecendo por osmose. Por exemplo, todos viviam em unidade. Unidade aqui não é unidade financeira, é unidade de propósito, de visão. São 5, 6, 7, a igreja crescendo diariamente, 7.000 pessoas olhando para o mesmo alvo, vivendo as mesmas coisas e buscando as mesmas coisas. Você acha que isso é fácil? Você acha que isso foi fácil para a igreja primitiva? Você pensa que aqueles judeus, homens orientados por um senso de honra no Oriente Médio, não tinham suas diferenças? E que eles não tinham que engolir as suas diferenças para poder viver em comunidade? Que eles não tinham que engolir muito sapo para permanecer juntos? E que eles não pisavam uns nos calos dos outros? Nós menosprezamos as dificuldades dessa igreja, nós sobrevalorizamos as nossas. Essa igreja é uma igreja composta de gente pobre, de gente letrada, de muitos escorraçados sociais. Eles foram perseguidos pelos judeus, eles foram perseguidos pelos romanos, eles eram desprezados por todos e eles permaneceram firmes vivendo como igreja. Não pense que essa igreja viveu essa vida plena por osmose. Não, eles tiveram que lutar, eles tiveram que se empenhar, eles tiveram que batalhar para experimentar essa vida plena de Jesus, vivendo entre eles, e eles reconheciam as barreiras e dificuldades.
Se nós lemos trechos do Novo Testamento, como Ananias e Safira tentando mentir aos apóstolos, os problemas de divisão de pão que existiam entre as viúvas dos hebreus e as viúvas gregas, as dificuldades que existiram, que tiveram que convocar o concílio de Atos 15, porque os pagãos estavam se convertendo e ninguém sabia como fazer com aqueles homens incircuncisos dentro da igreja. Eles tinham muitas dificuldades. Então pense comigo que muitas vezes as crenças limitantes geram essa autossabotagem. Nós cremos que é impossível e, como uma profecia autocumprida, nós já damos a coisa por perdida. Tipo assim, não tem jeito. Eu passo a agir como alguém que não tem jeito e no final das contas não dá jeito mesmo. Meu casamento não tem cura, pastor. Aí você passa a tratar o seu cônjuge como alguém que não tem solução e o seu casamento acaba não tendo solução. No final das contas, essa profecia autorrealizada de não vai dar certo, ela nos leva a uma determinada atitude que faz com que as coisas não deem certo. Mas se Deus muda o nosso mundo interior, nós passamos a reputar como possível aquilo que antes nós víamos como impossível. E isso passa a dinamizar uma série de mudanças de atitude em nós também. Eu gosto de pensar assim, alguém dirá assim, pastor, não estou entendendo. Essa igreja ela teve que se esforçar para viver uma promessa de Deus, mas a promessa de Deus não é Deus que promete? Se Deus está prometendo, isso não quer dizer que Ele vai me dar. Bom, vamos pensar um pouquinho comigo. Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó a terra na qual eles peregrinaram, que por sinal é Canaã, que por sinal é a Palestina moderna. Ok. Esses homens peregrinaram na terra, mas não alcançaram a promessa da terra. Mas para a geração de Josué, Deus disse, agora é chegado o momento. É para vocês que eu vou entregar essa terra. Entrem na terra e eu a darei a vocês. Aonde vocês colocarem os pés é de vocês. Eu estou dando. E aí o texto apresenta uma tensão, porque Deus estava dando, mas eles tinham que lutar. Deus está dando a terra, é Deus que dá a terra, é uma promessa dele, mas eles tinham que ir lá e pegar na mão com aqueles caras, eles tinham que derrubar as muralhas, eles tinham que mobilizar exércitos, eles tinham que ir para a batalha. Então como funciona isso, esse negócio da promessa de Deus? Pense assim, Deus promete a vitória se você luta. Sem Deus não adianta lutar, porque sem Ele você não pode vencer. Mas se Deus promete, então isso não exclui a nossa luta. Existe uma cooperação misteriosa entre o nosso trabalho e o trabalho de Deus. Pense comigo na metáfora do plantio do Salmo 126. O salmista está pedindo para que Deus derrame chuva dos céus, para que finalmente acabe com o período de sofrimento de Israel, mas ele fala que ele vai plantar a semente no solo com lágrimas, porque aquele que semeia com lágrimas voltará com alegria trazendo os seus feixes. O que quer dizer o seguinte, quando Deus trouxer a chuva, eu não digo se, eu digo quando Deus trouxer a chuva sobre você, sobre a sua família, quando a ampulheta do tempo de Deus bater para você, acaso a chuva de Deus encontrará uma semente fiel plantada na terra? Porque se você não plantar, quando chover, nada você colherá. Porque Deus jamais cairá por terra com suas promessas. Ele fará aquilo que disse que fará. O problema é, fará você a sua parte? Quando a chuva de Deus cair sobre o solo, você terá enterrado a semente lá como um ato de fé? Então nós precisamos parar de dar desculpas. Nós precisamos fazer a nossa parte. Existe sim a nossa parte a ser feita nesse processo. Existe aquilo que eu e você podemos e devemos fazer. Nós precisamos sair de trás das desculpas. Nós precisamos parar de dar justificativas. E por fim, nós temos que ter cuidado com a noção de utopia. Daniel e eu conversamos sobre utopia essa semana, no encontro lá de pequeno grupo, mas em minha defesa esse ponto aqui já estava esboçado, então não estou fazendo um plágio.
O inglês Thomas More foi o cara que cunhou o conceito de utopia quando ele ouviu as narrativas de Américo Vespúcio sobre a recém-descoberta ilha de Fernando de Noronha. Ele ficou tão encantado pelo que ele leu que ele criou uma narrativa ficcional, onde existe um lugar perfeito, com pessoas perfeitas, vivendo numa sociedade perfeita, e ele dá o nome àquele lugar de utopia, do grego não, topos, lugar, não lugar. Utopia é um troço que não existe. Utopia é aquele troço assim que é um troço fantasioso e que só existe no mundo de Bob da nossa cabeça. Isso é utopia. E esse conceito, ele pode ter a sua validade e a sua utilidade. Por exemplo, é uma utopia nós esperarmos uma vida sem sofrimento. Por quê? Porque em nenhum momento da palavra de Deus, Deus promete isso a qualquer homem e a qualquer mulher. Muito pelo contrário, Ele diz que em alguns momentos nós sofreremos por causa da nossa fidelidade a Deus. Então, esperar uma vida de não sofrimento é utopos, é utopia, é não lugar, é viagem na maionese, é mundo de Bob. Só que o conceito de utopia, ele pode ser muito perigoso também. Quando nós dizemos assim, não, esse negócio de vida plena, esse troço de viver intensamente, isso daí é utopia, pastor. Esse negócio da igreja vivendo assim, unidade espiritual, isso daí é utopia. Esse negócio de transformação da nossa vida e do nosso casamento, isso é utopia. Nicolau Luiz, chamado também de Conde de Zinzendorf, era um conde, um homem muito rico, e houve uma guerra na Europa chamada Guerra dos 30 Anos. Então, várias famílias fugiram da Morávia, que era uma região da Europa que foi atingida por essa guerra, e o conde de Zinzendorf acolheu esses morávios nas suas terras, debaixo lá do seu cuidado. Como muitos desses morávios vinham de um contexto reformado, ergueu-se ali uma comunidade reformada, uma comunidade de fé. E essa comunidade de fé vivia uma vida de oração, vivia uma vida de partilhamento dos recursos, e acendeu-se uma espécie de um chamado missionário naquela comunidade. Esses irmãos morávios, muitos deles receberam um chamado para pregar o evangelho a povos distantes e a países que ninguém tinha ido ainda com o evangelho. E muitos jovens morávios, eles se despediram dos seus pais, pegando um navio, indo para terras distantes, imbuídos de um chamado de Deus, com lágrimas nos olhos, dizendo assim: pai, mãe, nós nunca mais vamos nos ver, porque eu sei que chegando lá, eu serei martirizado. Nós só nos encontraremos na eternidade agora, mas eu tenho que perseguir esse chamado. Os irmãos morávios foram os primeiros missionários modernos da história. Eles enviaram missionários para a América do Norte, América Central, África do Sul, Groenlândia. Dezenas e dezenas e dezenas de povos que nunca haviam ouvido a pregação do Evangelho na sua língua, receberam essas pessoas. Eles traduziram trechos da Bíblia, e eles foram os primeiros missionários a inspirar toda a geração de missionários dos séculos 18, 19, 20 e 21. Utopia? Será? Um jovem branquelo de 22 anos entrou numa reunião de oração numa quarta-feira de 2015, na Igreja Metodista Episcopal Africana Emmanuel. Alguns minutos depois ele sacou uma arma e matou 9 congregantes, antes que ele fosse imobilizado pelas pessoas que estavam no culto. Dylan Roof apareceu diante de um juiz e dos parentes das vítimas, e uma delas, chamada Bethany Middleton, disse assim: não temos espaço para o ódio na nossa comunidade, por isso temos que perdoar. Aquelas pessoas se reuniram com o assassino, dirigiram a ele palavras de perdão, de amor e de misericórdia. E quando o júri encarregado do julgamento de Roof pediu que ele fosse executado, pediu que ele fosse morto pela cadeira elétrica,
esses parentes das pessoas que foram mortas vieram diante do júri pedir que eles optassem pela pena da prisão perpétua, que ele não fosse morto, mas que ele fosse colocado em prisão perpétua. Cuidado com a noção de utopia, porque muitas vezes ela nos rouba a expectativa da possibilidade do que Deus pode fazer. Deus é um Deus de promessas reais, para pessoas reais, vivendo problemas reais. Nós cristãos cremos em muitas coisas que outras pessoas acreditam que é utopia, não porque nós somos bobos e ingênuos, mas porque nós conhecemos a palavra de Deus e nós conhecemos a história da igreja, e nós já vimos acontecer antes, nós sabemos que é possível que aconteça de novo. Imagine que alguém pudesse chegar para você agora e dizer assim: existe uma maneira de você viver uma vida totalmente diferente, uma vida plena, cheia de sentido, cheia de significado. É possível que você viva uma vida que você nunca conseguiu experimentar. É bem possível que você e eu, diante dessa promessa, pudéssemos dizer assim: eu não vou conseguir, eu já tentei tudo. Eu já tentei tudo na minha vida, eu sou assim, meus pais são assim, minha vida foi muito dura, eu experimentei muitos traumas, eu tenho uma história muito difícil, eu tenho muitas dificuldades, eu não vou mudar. Agora pense que todas as vezes que nós dizemos que algo é impossível, é porque nós estamos falando sobre nós mesmos. Eu não posso, eu não consigo, eu não vou, a minha história, a minha família, os meus traumas, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, as minhas frustrações, as minhas tristezas. Mas o Evangelho não é sobre você. O Evangelho não é sobre você e não é sobre mim. Não é sobre a nossa capacidade. O Evangelho não é uma boa notícia sobre mim. O Evangelho é uma boa notícia sobre aquilo que Jesus fez, para que nós pudéssemos viver uma vida plena. O apóstolo Paulo diz assim aos Colossenses: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. E então, logo em seguida, ele passa a mostrar por que os colossenses podem viver assim. Vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, mas Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, pregando-as na cruz, despojando assim os poderes e as autoridades, fazendo deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. O Evangelho é a boa notícia daquilo que Jesus já fez, para que você e eu pudéssemos experimentar uma nova vida, uma vida plena. Mas em primeiro lugar, para que a gente possa viver essa vida, você e eu precisamos crer que é possível. Nós precisamos sair de trás das nossas crenças limitantes, nós precisamos dar um passo na direção da fé, nós precisamos crer que é possível. Senhor, abre o nosso coração. Abre o nosso coração para que nós possamos ter uma visão, uma imaginação profética do que significa e do que pode significar viver com você e viver para você. Jesus, muitas vezes nos falta a perspectiva da esperança. Muitas vezes nos falta a perspectiva da esperança, e esperança é possibilidade, é expectativa. Esperança é, Senhor, olhar para o futuro e vendo a Tua mão colocada sobre nós, crer que é possível, crer que o Senhor pode fazer, crer que o Senhor pode curar, crer que o Senhor pode transformar. Jesus, nós temos dado desculpas demais, por tempo demais. Nós temos nos justificado por longos anos, e temos nos escondido atrás da nossa história, atrás das nossas limitações, atrás do nosso temperamento. Mas Jesus, aquilo que antes nos protegia, hoje nos aprisiona, e nós não queremos mais.
Nós queremos viver na liberdade do Espírito. Então, Senhor, em nome de Jesus, abre os nossos olhos para ver o impossível. Abre o nosso coração para crer no Seu poder agente, derramando graça, verdade sobre nós. Abre a nossa imaginação, dilata o nosso olhar, para que nós possamos ver Você, para que nós possamos aspirar, viver como Você. Nós pedimos, Jesus, que o Senhor possa tirar o véu dos nossos olhos e tirar também as barreiras e obstáculos do nosso coração, para que finalmente nós possamos caminhar na luz da esperança que nos é dada pelo Evangelho. Nós oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.